Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um Pod Silo. O cara é o cara. Bola parada com ele, humildade com ele, profissionalismo com ele, vários outros atributos e uma amizade que a bola acabou nos proporcionando. Hoje ele está numa emissora de televisão, ele também tem os negócios dele, mas a gente vai falar da bola, do futebol, daqueles gols de falta, dos títulos, das dificuldades do querido Marcos Assunção. É um prazer te receber aqui, Assunção. É isso, meu amigo. O prazer é meu. Quando o cantor me chamou e falando do teu podcast, eu não tive nenhuma dúvida, porque eu sou um cara muito amigo, Dacilo. Sou um cara que eu gosto de estar com os amigos. Eu gosto de quando os amigos me convidam para alguma coisa, eu estar junto. Então, eu acho que na nossa vida é isso, não é o que a gente leva, é o que a gente deixa. Admiração, amizade, gratidão. Eu acho que na nossa vida temos que ser assim, né? E temos que ser sempre solícitos, porque se não fossem nossos amigos, de repente a gente não chegaria onde a gente chegou, né? Porque muitas vezes, você jornalista, eu ex-atleta, muitas vezes nos momentos de dificuldade, se não fosse a nossa família e nossos amigos, a gente teria quebrado, baqueado, caído. Mas nossos amigos e familiares sempre estiveram ali conosco. Então, você faz parte dessa amizade que eu tenho do lado do jornalismo, né? Sempre me tratou bem, sempre fizemos grandes matérias juntos, sempre muito, muito boas as matérias. Então, acho que na minha vida é assim, os meus amigos têm sempre prioridade. E eu tenho até foto que eu estou num momento histórico seu, né? Que foi da Exato, conquista exato. daquela Copa do Brasil lá em Curitiba. Assunção, como é que começou a história do futebol na tua vida? Cílio, minha história é muito louca, é muito rápida, né? É uma história que é Deus mesmo, é uma história que Deus te coloca pessoas na tua vida que fala assim, cara, você tem que... Eu jogava futebol desde os 11, jogo futebol desde os 11 anos em times de várzea. Desde os 11 anos de idade. E eu joguei com um treinador chamado Orzi França, com 11, 12 anos. E joguei com 13. Depois, sou de uma família muito humilde. Meus pais trabalhavam muito, mas... Fazia o quê? meu pai, a profissão dele era lombador. Lombador é aquele cara que pega aquelas peças de carne que sai do frigorífico e vai entregar no açougue, nos açougues ou supermercados. Para os caminhões ali? Exato, e sai os bichão com... Meu pai trabalhava disso. Minha mãe sempre foi cozinheira. E sempre tivemos uma vida, não digo ruim, mas não tivemos uma vida boa, porque eles trabalhavam muito e ganhavam pouco. Eu sou o mais velho de 4. Então, eles sempre trabalharam para nos dar o necessário. Mas tinha o mais importante, que era amor, que era educação, que era estar junto. Era uma família muito unida, era uma família juntamente com o pessoal de casa, mas era uma família muito grande, então tinha sempre festas. Então, a gente vivia muito bem com o pouco que a gente tinha. Então, eu joguei até os 13 anos, eu joguei com França, em Pirituba, depois fui para a Ponte do Piquiri, ali tinha um time chamado São Bento. Joguei no Satélite com Tuca, com 11 anos. E depois eu comecei a trabalhar. Eu fui office boy. Eu era office boy. Fila de banco? Fila de banco, cartórios, supermercados, enfim. Hoje em dia acho que nem tem mais. Hoje tem muito motoboy. Office boy já não tem mais. Então a gente saía com aquele bilhetinho do metrô, tinha que pegar o ônibus e andar a cidade toda. E minha mãe era cozinheira na empresa. E com 14, 13 anos eu fui trabalhar lá. Trabalhei até os 17. E nesse meio tempo, dos 13 até os 17, eu não encontrei mais o França. Então, não tinha telefone, não tinha nada, não tinha como se comunicar. E ele trabalhava numa empresa que era por pai do Eli Coimbra. Sim, jornalista da repórter Band, da grande Bandeirantes. E trabalhava ali na Praça João Mendes. Então, um certo dia eu estava com um monte de envelope embaixo do braço, indo para a empresa. Quem eu encontro lá na rua São Bento, no centro de São Paulo, lotado de gente, encontro o França. Ô Marco, como é que você tá? Tudo bem, cara? Quanto tempo? Não sei o que você está fazendo. Eu falei, França, eu tô com aí, envelopão embaixo do braço, tô trabalhando. A família precisa trabalhar, eu sou mais velho, meus irmãos mais novos e eu preciso trabalhar. Cara, mas você não tá jogando? Eu falei, jogo final de semana com os meus amigos. Durante a semana eu trabalho, final de semana eu jogo com meus amigos. E aí ele falou,
pô, mas pô, eu conheço, tenho uns contatos aqui, eu tenho um teste no Guarani. Quer ir? Aí chego eu lá na empresa, chefe, putz, eu gosto de jogar. E eu já jogava no time, na empresa tinha um time, e eles sabiam que eu jogava bem. Pô, tem um teste assim, assim. Claro, lógico, pô, você quer muito ser jogador, né? Quero, então, claro, pode ir. Numa quinta-feira, eu lembro como se fosse hoje. Só que chego, pô, acordei 3 horas da manhã, saí de Caieiras, fui lá pra Campi, peguei o ônibus, peguei trem, uma loucura. Chegou lá, era peneira. Tem lá 100 moleques, você joga 10 minutos e tal. E aí chegou na hora, depois, o treinador falou, olha, gostei de alguns de vocês e tal, mas a gente vai ficar com aquele ali que a gente já tá de olho nele há algum tempo. Bom, aí eu pensei, não naquela época, depois de velho, pensei, gente, mas eu fui fazer um teste, nós fomos fazer teste. Se o cara tá de olho naquele, para que tinha a peneira então? Então não precisa. Mas enfim, não deu certo, aí cheguei no padrão, Marco, o pessoal tudo, né? Expectativa, Marco, pô, não deu certo, Marco, não dá nada, vamos embora trabalhar. Continuei trabalhando, um mês depois eu encontro França no mesmo lugar. Caramba. Sem se falar por telefone, sem se falar. Um mês depois eu encontro ele no mesmo lugar. E aí ele falou, Marcos, ó, agora tem um teste para você no Rio Branco de Americana. Quer ir? Aí vou eu lá de novo, patrão, tal. Não, pode ir, de boa. E aí eu fui no Rio Branco um mês depois, só que lá foi realmente um teste, onde nós, os jogadores que estavam em testes, fez um treino contra os moleques que já estavam lá, né? E fizemos o treino, Cecílio, e eu fui muito bem, joguei muito bem. E terminou o treino, qual o seu nome? Marcos, o que você faz? Trabalho, então, me dá o número da sua empresa que provavelmente a gente vai ligar para você. Falei, tá bom. Aí chegamos na empresa, patrão, expectativa. Bom, eles ficaram com o meu número, tá? Eles falaram que ia ligar. Deu meio-dia na sexta-feira, isso, teste na quinta. Meio-dia na sexta-feira eles me ligaram, falaram, ó, a partir de segunda-feira pode vir com a tua roupa que você vai morar aqui no alojamento que a gente quer você. E aí, pô, aí foi alegria, despedi de todo mundo na sexta-feira e tal. E fui. Isso em 93. Julho de 93. E aí, quando eu falo que a minha vida foi uma loucura e muito rápido, e aí eu gostava de ver o Marcelinho bater na bola. Gostava de ver o Marcelinho chutando, batendo bola parada, isso aqui, né? Muitas vezes eu saía correndo para ver o jogo do Corinthians e tal. Mas aí não era exatamente para ver o jogo do Corinthians. As pessoas falam, pô, você é corintiano? Eu falo, não sou corintiano. Eu quero ver Marcelinho bater na bola. Quero ser igual a ele. Eu vou treinar para ser igual a ele. Quero fazer muitos gols de falta. E eu pensava, pô, um volante, para fazer gol, ou ele tem que chegar toda hora dentro da área para chutar no gol, ou ele tem que entrar... Mas eu quero bater falta. Eu quero aparecer nos programas de quinta e de domingo. Porque naquela época os jogos eram quarta e o final de semana. Não é igual hoje, tem jogo terça, tem jogo segunda, tem jogo quinta, não é. Então, eu quero aparecer nos programas esportivos, quinta-feira nos programas, e na segunda-feira eu tenho que aparecer. Para fazer isso, eu tenho que bater falta. Traçou essa meta. Tracei essa meta. Vou bater falta, vou treinar, quero ser igual Marcelinho Carioca. E aí, desde então, eu comecei a treinar de verdade. E aí, isso em 93, né? 94 o Brasil foi campeão. E 4 anos depois, eu estava dividindo o quarto com o Marcelinho Carioca. Caramba. Então, a minha carreira foi muito rápida, né? Quando isso aconteceu? O que te passou na cabeça? Eu sou um cara, eu fui um cara e sou ainda, um cara muito determinado naquilo que eu quero. Sabe? Se eu tô aqui com você hoje, eu vou tentar fazer o meu melhor. Eu vou te passar todas as informações que você me pergunta da melhor maneira possível e verdadeira. Além de determinado, eu sou um cara muito verdadeiro, eu sou um cara honesto, sabe? Meus pais não tiveram muito dinheiro, mas eles nos ensinaram a ser honesto, a não passar ninguém para trás, a tratar todo mundo bem, com respeito, com carinho. Que o mal não se paga com mal, né? O mal se paga com bem. Se o cara te faz o mal, você não vai retribuir com mal. Você vai mostrar para ele que você é diferente, né? Mostrando para ele que você é do bem. Bom, amigo, você me deu um tapa aqui, não tem problema, eu não vou te dar outro tapa. Tá tudo certo, segue sua vida e tá tudo certo. Então, quando eu passei, a felicidade já foi grande. Quando eu passei no teste, passei. E ainda continuamos naquela dificuldade. Meu pai trabalhava de segunda a sábado. Eu morava em Caieiras, numa rua onde não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha nada. Então nós fomos os pioneiros ali em Caieiras, no bairro onde minha mãe mora até hoje, na mesma casa, na mesma rua, mora até hoje. Ali a gente não tinha nada, nós somos
pioneiros. Nós somos, acho que, a quinta ou sexta casa da rua. Né? Hoje você não vê mais espaço para construir. E então meu pai trabalhava de segunda a sábado. Ele saía, pegava o primeiro ônibus 4 horas da manhã e voltava 10 horas da noite, todos os dias. E no domingo, ele era um cara tão do bem que no domingo ele acordava 5 horas para encher laje dos vizinhos. Os vizinhos que estavam começando a construir ali, morando. Naquela época não tinha esses caminhões de concreto que levam e enchem, não. Tinha que ser na mão mesmo, os vizinhos ali Fazia tudo. aquele mutirão. Fazia né? aquele mutirão e ajudava os vizinhos a encher as lajes e tudo. E meu pai era desse. E minha mãe era cozinheira e muitas vezes eu não tinha dinheiro para voltar para Americana e ela ficava o final de semana. Montava uma barraquinha ali na frente, era cozinheira, fazia pastel, coxinha, tal, para arrecadar um dinheirinho para me voltar para Americana, porque eu não tinha R$ 2, não tinha R$ 6 para voltar para Americana. Eu vinha, aí ela tinha que fazer todo esse trabalho, aí, todo esse esforço para que eu pudesse voltar para Americana. E, e aí eu treinei muito, trabalhei, me esforcei muito e sempre tive metas, né? Tipo, eu quero ser jogador de futebol. Eu cheguei no Rio Branco de Americana. Agora eu quero jogar num time grande. Daqui a pouco eu quero jogar num time da Europa. Eu quero chegar na seleção brasileira. Então as metas foram todas cumpridas. Né? E eu cheguei em 93, eu falei, pô, vou trabalhar pra caramba pra chegar num time grande. O meu melhor e maior presente que eu dei pros meus pais foi quando eu fui pro Santos em 96. Eu sou santista. Meu pai é corintiano doente, mas eu tenho alguns familiares, meus tios santistas e tem outros palmeirenses. A minoria é corintiana. E eu fui pro Santos, e quando eu cheguei no Santos, Decílio, fizemos o primeiro contrato e tal, e aí eu subi, e aí tava meu pai deitado num sofazinho ali, e minha mãe no outro sofazinho ali, os dois sentados no sofá. E aí eu entro, tal, fui vendido, mãe, agora eu vou jogar no Santos, time grande, Giovani, Edinho, pô, Marcelo Passos, Camanducaia, esses caras tinha acabado em 95 ser vice-campeão brasileiro, Giovani. Bom, pai, a partir de agora vocês não precisam trabalhar mais. Porque com esse dinheiro que eu vou ganhar agora, é muito mais do que vocês ganham e conseguem nos sustentar. Então, a partir de agora, o chefe da família sou eu. Não que o senhor, pai, não vai ser o chefe da família, mas para pagar as contas, eu que vou pagar. A partir de agora, vocês não precisam trabalhar mais. Então, a partir daí, foi onde começamos a ter uma vida boa, a eu dar uma vida boa para meus pais, a eu dar uma vida boa para meus irmãos, onde eu realmente pude falar, agora eu sou um jogador de verdade, de um time grande, o meu segundo objetivo está sendo concluído, que é jogar num time grande. Agora é trabalhar para chegar na seleção brasileira, jogar na Europa, jogar com grandes caras. E foi aí. E aí começou de verdade. Não que a minha alegria não tenha sido no Rio Branco, não que o Rio Branco não tenha me dado nada. O Rio Branco me deu tudo. O Rio Branco me deu alojamento para eu morar, me deu a base para eu treinar e me deu a oportunidade de eu jogar em grandes times do Brasil e do mundo e chegar à seleção brasileira. E a reação de papai e mamãe aquele dia? Nossa Senhora, tá doido. Aí, muito boa, né? Meu pai sempre foi um cara que, muitas vezes, aquilo que eu falei, ele trabalhava de segunda a sábado e no domingo ele enchia a laje dos vizinhos. E ele foi um cara que muitas vezes ele falava, pô, pode faltar tudo dentro de casa, mas não vai faltar só chuteira pra você treinar. Um cara que me deu muita força, né? E ele está ausente, falecido desde 2004, mas é um cara que ele viu eu chegar na seleção brasileira, ele viu eu ser um atleta profissional de futebol, ele viu eu jogar no Roma da Itália, ele viu eu jogar no Betis da Espanha, ele viu no Santos. Então, ou seja, é um cara que me ajudou muito, me ajudou bastante, demais da conta. Um cara que não tinha tempo ruim para ele, um cara super do bem. Se tivesse frio, tivesse um amigo dele sem roupa, ele tirava a roupa dele e dava para o amigo, e ele passava frio, mas o amigo não passava. Então, ele nos ensinou muita coisa. E tudo que eu sou hoje, não só como fui como atleta, mas como homem, eu tenho um exemplo que foi ele. Ele foi demais para mim. Dá uma emocionada, eu tô vendo que você tá. Muito. Meu pai foi o meu tudo na minha base de casa, na minha base como atleta. Se eu sou o que eu sou hoje, de caráter, de cara amigo, de cara do bem, eu
devo isso ao meu pai, meu falecido pai, que foi para mim o meu herói. Meu pai foi tudo para mim. Legal. Tudo. Qual era o nome dele? Valtemir. O pessoal chamava ele lá, não. Lá em Caeiras ele é conhecido como Tremendão. 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 E até hoje as pessoas falam, as pessoas lembram. Isso faz 20 anos que ele morreu. E até hoje as pessoas lembram dele com muito carinho, com muito respeito. E é gostoso isso. É o que eu falo. Não é o que a gente leva, é o que a gente deixa. Faz 20 anos que ele morreu e as pessoas lembram dele com muito carinho, muito respeito. Que bacana, seu Tremendão. No Santos, alguns títulos importantes também, né? Rio-São Paulo? Foi um Rio-São Paulo que fazia muito tempo que o Santos não ganhava nada, e naquela época tinha esse Rio-São Paulo que era muito valorizado, esse Rio-São Paulo. O São Paulo era um torneio muito gostoso de jogar. E a gente ganhou em 97, eu chego em 96. Com esses caras todos que eu falei, o Giovani indo embora para o Barcelona, mas o resto permanecendo todos. E foi muito bom para mim essa minha passagem no Santos. E logo em seguida, né, o primeiro ano de um jovem que vai para um time grande sempre é muito difícil. É um ano de adaptação, é um ano onde você começa a conhecer aqueles caras que você olhava na televisão, que você via os jogos, e você tá ali, você começa a deslumbrar aquilo, né? Tipo, puta, mas eu vi esse cara... Semana passada eu tava vendo esse cara na televisão, mês passado eu tava vendo esse cara jogar na televisão, e hoje eu tô aqui com ele. Então é um tempo de adaptação, onde todo o começo é difícil, mas em 97, com a chegada do Vanderlei Luxemburgo, um cara que para mim foi o meu melhor treinador em termos de faça isso, faz aquilo, vai por aqui que é melhor, faça esse treinamento que para você é bom. É um cara que me ajudou muito, ele tinha uma comissão técnica muito boa. Tinha o Vanderlei, tinha o Antônio Melo, que é o preparador, tinha o Oswaldo Oliveira, que é o auxiliar técnico, e tinha o PC Guzmão, que era o preparador de goleiro. Olha esses grandes caras, o que foram no futebol, né? Então a comissão do Vanderlei era muito boa, e esses caras me ajudaram muito. E aí foi onde começou o meu crescimento como atleta de verdade, de ser um cara importante pro time, um cara que jogava, defendia, fazia gols e faltas. E a partir dali, do ano de 1997, foi que realmente começou a minha carreira como um jogador importante num clube importante como o Santos. 1997, com o treinador Luxemburgo. Legal. E como é que você vê o Santos hoje, na Série B do Campeonato Brasileiro? Você acha que volta já esse ano? Andou dando uma derrapada aí, hoje está numa situação melhor no campeonato? Decílio, eu acho o seguinte, o Santos, ele... A partir do momento que você começa a conviver com o perigo, digamos, o time do Santos conviver com o perigo do rebaixamento, porque o Santos não caiu assim, putz, o Santos caiu, não. O Santos já dava indícios de que a qualquer momento ia cair. Era uma questão de tempo para o Santos cair. E foi o que aconteceu. São gestões más, são jogadores contratados que não dão o que o clube necessita, o que o time precisa. Se você não tem essas duas coisas, esses dois fatores de contratar jogadores que realmente saibam da importância, jogadores que se identifiquem com o clube, ou pessoas que se identifiquem com o clube, porque não só jogadores, mas passaram pessoas na gestão do clube que não tinham o mínimo de identificação com o clube. A partir do momento que você contrata um gestor onde o cara estudou, o cara se preparou, mas o cara não entende nada do clube, o cara não tem nenhuma identificação. Você jogou no Corinthians, eu vou te contratar pro Palmeiras como gestor? Você não entende, você não sabe nada do Palmeiras. Você entende do Corinthians, você jogou no Corinthians, você sabe as coisas que acontecem no Corinthians. Você sabe como acontecem as coisas no Corinthians. Então, alguma coisa você sabe. Né? E muitos diretores passaram pelo Santos, ex-jogadores que nunca jogaram no Santos. Então, isso eu acredito que dificultou bastante essa gestão do Santos, essas contratações de, a partir do momento que você não é identificado com o clube, você não sabe o jogador que pode se identificar com o clube. Sabe? Eu acho que eu fiz alguns cursos de gestão. Eu sou executivo do futebol formado pela CBF. Eu tenho minha carteirinha de executivo do futebol.
Então, eu acho que se você tem um cara, um gestor, ex-jogador que se preparou, não só dentro de campo, mas como fora de campo, e conheça o clube, é muito melhor do que você trazer um desconhecido. Então o Santos passa por isso. O Santos caiu para a segunda divisão, mas ele já vinha caindo, já vinha dando indícios de que iria cair pela sua gestão, pelos jogadores que estavam passando, pelas campanhas que vinham fazendo, já as campanhas ruins. Então por isso caiu. Deu umas derrapadas agora em algum momento do campeonato, mas eu falo o seguinte, o Santos ele foi muito bem no Campeonato Paulista porque ele tem muitos jogadores técnicos. O Santos ele chegou na final do Campeonato Paulista para disputar com o Palmeiras, fazendo um grande Campeonato Paulista, porque ele tem um time de primeira divisão, jogadores de muita qualidade técnica. Série B é diferente. Série B é muito diferente. Se você não joga uma Série B como tem que ser jogada, a Série B não é ganha só com qualidade técnica. Porque muitas vezes você vê o time da Série B subindo e são poucos os jogadores que permanecem para a Série A. Você reformula tudo, você contrata muitos outros jogadores. Então, ou seja, assim como para você jogar numa Série A você tem que ter grandes, bons jogadores para você não bater e voltar, o Santos é a mesma coisa. Por mais que você tenha jogadores de qualidade técnica muito boa que fizeram um Campeonato Paulista excelente, você tem que ter jogadores também cascudos que gostam e saibam jogar a Série B. Porque a Série B, a gente olha assim, é uma correria danada, é uma pegada danada, coisa que muitas vezes na Série A você tem esse espaço de jogar, de tocar, cadencia mais, mas na Série B você não tem isso. Série B tem times que se você não joga como deve ser jogado, olha aí o Santos que está passando. Você acha que sobe? Sobe. Eu acho que o Santos sobe por essa qualidade técnica. Em alguns momentos, o Santos colocou não só essa qualidade técnica, mas esse poder físico também. O Santos conseguiu grandes jogos. Agora, só a qualidade técnica não adianta, mas o Santos tem total condição de subir. Legal. Vou falar um pouco da sua experiência internacional. Roma, Betis com o Denilson e também o Al-Ahly, né? Al-Ahly e Al-Shabaab. E Al-Shabaab, 2 times lá nos Emirados, né? Emirados, Como é que foi essa experiência na Itália, na Roma, com títulos também importantes, jogando contra caras fraquinhos também, né? Decílio, isso aí foi a minha maior experiência. A partir do momento que eu cheguei na Roma, de verdade, aí eu falei, eu sou um grande jogador. Na verdade, quando eu cheguei na seleção, né, em 98, antes de ir para Roma, eu comecei, eu já falava assim, cara, se eu tô aqui com esses caras, Edmundo, Romário, Mauro Silva, Aldair, Cafu, Antônio Carlos, Roberto Carlos, pô, se eu tô aqui com esses caras, eu já sou um jogador de verdade. Já me tornei, agora sim, agora eu sou um jogador de verdade, porque para você usar e vestir a camisa da seleção brasileira naquela época era muito difícil. Cara, nós estamos falando da minha posição, tinha Vampeta, tinha Amaral, Flávio Conceição, César Sampaio, Mauro Silva, tinha uma galera muito boa, tinha o Dunga que também que ainda jogava, tinha uma galera muito, mas muito boa mesmo, e eu consegui chegar nesse nível de futebol. E aí fui para Roma, 99, onde chegando lá tinha Totti, tinha Aldair, tinha Cafu, tinha Antônio Carlos, Candelá, que tinha acabado de ser campeão do mundo pela França também. Depois joguei com o Batistuta, tinha hoje treinador da seleção da Turquia, que é o Vincenzo Montella, jogava pra caramba, atacante. Abel Balbo, que era um argentino que jogava muito também, ou seja, Marco Del Vecchio, enfim, os caras muito bons, os caras que jogavam mundialmente, todos conhecidos, sabe? E eu tava naquele bolo, então, ou seja, para um pretinho que saiu da favela, morando em Caieiras, no barraquinho de madeira, pô, com uns pais que trabalharam pra caramba para nos sustentar e nos dar educação, amor e carinho. Pô, tô em Roma jogando com esses caras todos, já era um sonho realizado, e a primeira vez que eu fui pra seleção não teve emoção maior do que, tipo... E eu sempre fui um cara muito tranquilo, sabe, Decílio? Eu sempre fui um cara, tipo... Igual, quando eu fui pro Santos, eu recebi a notícia, eu tava dormindo. Meu primo chegou lá igual um desespero. Você vai vendido pro Santos? Não sei o quê. Falei, calma aí, deixa eu levantar. Você foi vendido pro Santos? Passou aqui na rádio, deu aqui na rádio agora que você foi vendido pro Santos. Quando eu fui pra seleção, a mesma coisa. Pô, terminei um treino, tô em casa,
Daqui a pouco meu empresário, pô, você viu na televisão? Não, pô, teu nome tá lá, pô, você foi convocado pra seleção brasileira. Falei, pô, que legal. Tipo assim, nossa, que legal. Sabe, aí depois eu fui vendido pra Roma, do nada, eu treinei de manhã, aí à tarde subi a serra, ó, amanhã a gente tem que viajar pra Roma. Você foi vendido. Falei, como assim, viajar pra Roma amanhã? E eu, que um cara que, o máximo que eu tinha saído de Caieiras foram 3 semanas que eu fiquei fora. E aí eu ia, era julho, eu tinha que voltar pra Caieiras só em dezembro, que era o Natal, e ficar, tipo, menos de uma semaninha. Falei, como assim? Tá doido? Não vou. Eu falava pro Elizinho, que era o filho do Eli que eu lembro. Falei, não vou não. Tá doido? Não, amanhã já. Não vou. Como é que você não vai, bicho? Você foi vendido pra Roma, ó, pra onde você tá? Você tá doido? Como é que você não vai? Não vou, ele. Amanhã, tá louco? Meu pai, minha mãe, meus irmãos lá, tá tudo lá, não vou não. Não, vou ficar 6 meses sem vir embora, sem ver eles? Não. Mas, enfim, o Elizinho é um cara que todo programa, podcast, programa de televisão, eu falo dele porque ele não foi empresário para mim, ele foi um irmão mais velho. É um cara que cuidou da minha carreira, é um cara que eu falo com muito carinho, muito respeito e é um cara que me ajudou muito, Decílio, me ajudou muito, principalmente financeiramente, em termos de tipo, eu já tenho essa xícara. Aí eu tava querendo comprar essa outra xícara. Ele falava assim, você tem 2 bocas? Você já tem uma xícara, você não precisa de 2. Isso aqui, ó, você acabou de comprar. Norte, né? Isso aqui, ó, você acabou de comprar. Você não precisa de outra xícara. Pra que você quer? Você já tem um carro. Você quer outro carro? Um valor igual ou maior, pra quê? Muita gente derrapa nisso, né? Então eu tive um cara, que é o que eu falo, não foi meu empresário, Elide Fiore Coimbra Filho. O cara foi meu irmão mais velho. Um cara que quando eu fui pra fora, nisso de vamos viajar amanhã, ele não foi lá e me deixou lá em Roma. Ele foi, ele ficou comigo, a gente arrumou casa, a gente foi atrás de todos os móveis para casa, a gente foi atrás de carro, a gente foi atrás de tudo. Enquanto eu não sabia ir de casa pro treino e do treino para casa, ele não me deixou. Então foram todos os times quando eu joguei, ele ficou 45 dias comigo. Enquanto eu não tinha tudo isso, ele não me deixava. Aí quando eu tinha, ele falava, agora você tem tudo, você tem casa, você tem carro, você sabe ir e voltar do seu treino. Jogar, eu não jogo, agora é com você. Tchau, tô indo embora pro Brasil, minha passagem é amanhã, boa sorte, qualquer coisa você me liga e eu volto. Mas sempre foi um cara que muito, se eu conseguir uma carreira de sucesso, foi por causa dele. Ele me pegou com 17 anos e foi o único empresário que eu tive. Até os 38. Legal demais. E como é que foi a experiência lá em Roma? Como é que foi ficar um menino de Caieiras que só tinha subido a serra, descido? Bem bom, por quê? Porque eu tive pessoas lá, Cafu, Aldair, Tão de Carlos, Fábio Júnior que jogou no Cruzeiro. Sim, atacante. O atacante, hoje era comentarista. Não sei como é comentarista, Fábio Júnior, porque pensa num cara que não falava, não abria a boca, e hoje o cara é comentarista. Então, ou seja, são coisas que acontecem na nossa vida, Decílio. Eu também sempre fui muito tímido. E hoje eu tenho meu podcast que eu entrevisto pessoas. Como é que é estar do outro lado? Eu ia te perguntar isso no início. Cara, Decílio, você sabe que eu gosto? Pra você ver, olha que loucura. Uma vez num Santos e Bahia, em 98, Copa do Brasil, eu fiz 3 gols de falta. 3-3 lá na Fonte Nova, 3 gols meus de falta. Eu era tão tímido pra entrevista que a gente desceu no aeroporto de Guarulhos, estava toda a imprensa lá. Certeza que você estava lá também. Tava toda a imprensa lá. Sabe o que eu fiz? Meu primo tava me esperando no aeroporto. Todo mundo ali, eu saí pela porta de trás, meu primo me botou no carro, fui embora pra Caieiras, não quis dar entrevista. Eu não dava entrevista porque eu era tímido. Chegou em Caieiras, o que aconteceu? Tava todo mundo lá. A imprensa, todo mundo. Ah, tá bom, Marco, não pego você aqui, eu pego em Caieiras. Foram em Caieiras, na casa da minha mãe, tava todo mundo lá. Então, ou seja, é uma coisa bacana, que são coisas que acontecem na nossa vida. Se for para melhorar, a gente tem que fazer. Claro. Sabe? Ou seja, e hoje, felizmente ou infelizmente, a internet está aí para isso. É claro. A tecnologia tá aí para isso. Sabe? Então, hoje, muitas vezes, a internet te dá mais visibilidade do que a televisão. É verdade. O caminho está sendo esse. O caminho está sendo esse. Então, hoje eu me vejo aqui desse lado, que muitas vezes meu podcast vai minha galera, meus amigos, e eu tenho que entrevistar eles, e é um bate-papo muito bom. Mas a sua pergunta em Roma, cara, eu tive esses caras que me ajudaram. Esses caras me ajudaram muito, eu chegar
eu ter minha casa lá, mas não conhecer nada. E o Cafu, ó, 7h30, 8 horas eu passo na sua casa, vamos jantar. Ó, o Daír, ó, vai ter um churrasquinho ali, vamos comigo. Sabe, Fábio Júnior, ó, tá na sua casa sozinho, ele era solteiro e eu também. Tá na sua casa sozinho, vem aqui pra casa. Vamos pedir alguma coisa pra comer. Antônio Carlos, a mesma coisa. Então, eu, graças a Deus, tive a sorte de jogar nos times que sempre tiveram brasileiros que já estavam lá há algum tempo e já conheciam a cidade. Então, não tive essa dificuldade de adaptação na cidade, de adaptação para não conhecer as coisas, porque quando eu não conhecia, eu ligava para eles e falava, amiguinhos, Me ajuda aí. me ajuda porque eu tô com essa dificuldade. E eles ajudavam. Então o Cafu hoje é meu parceiro. Hoje a gente anda de moto. Hoje a gente é motoqueiro de final de semana. E meu parceiro, meu amigão, assim como o Denilson, são os dois melhores amigos que eu fiz no futebol. O Denilson foi lá no Betis, né? Você fez Denilson foi no Betis, que foi a mesma coisa desse. Eu cheguei no Betis, saí de Roma, fui para Espanha e o Denilson, juntamente com seus familiares, com a sua mãe, Dona Amélia, com seu pai, seu Alvécio, com a Débora, que recentemente teve uma tragédia na família, perdeu a filha. Então, eu tenho muito carinho por essas pessoas e falei com o Denilson para desejar e dar aí minhas condolências por essa perda tão importante que foi a filha da Débora. Então, são pessoas, eu tive, igual eu tô falando, eu tive sorte de encontrar essas pessoas, porque o Denilson foi um cara que me ajudou muito também, a mesma coisa. Terminava o treino, de manhã a gente ia para casa dele, eu almoçava, eu tomava café da tarde, jantava, depois que ele me trazia para o hotel. Pensão completa. Pensão completa, adotou um filho barbado já. Então, ou seja, é um cara que me ajudou muito, 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 muito na Espanha. Então, se eu tive um sucesso na Espanha, foi através do Denilson que me ajudou também muito. E ele fala que você livrou o Denilson de uma enrascada, acho que em Saragoça. Denilson, cara, o Denilson é um cara assim, é um cara que eu já livrei ele várias vezes. O Denilson já tomou cabeçada de anão. O Denilson, os torcedores quis bater nele, queriam pegar ele em Saragoça. Por quê? Porque nessa do anão aí, vou contar essas duas. Vou contar 3, porque teve uma que ele foi expulso num jogo e o treinador não queria deixar ele vir embora, que era mês de dezembro, tudo comprado. A gente empatou o jogo 1-1 e o treinador não quis deixar ele embora. Ele armou a expulsão para vir mais cedo embora? Não armou, mas ele quebrou a bola nesse dia. Jogou mal, ruim pra cá. Eu falei, nossa, você joga bola de verdade? Porque o que você fez no jogo hoje é impossível. Nenhum cara ruim de bola faz o que você fez, mas tudo bem. Da cabeçada do anão. A gente tinha jogado e solteiro, tal, vamos dar uma quebradinha na noite. Sevilha? Vamos dar uma quebradinha. Aí, eu sou acostumado, eu acho que eu sou lá de Caieiras, meus amigos são os mesmos do bairro, de quando eu tinha 5, 6 anos. Eu gosto de fazer amizade com os caras do bairro. Os caras que não são jogadores, que não são meus amigos. Aí eu tinha uns amigos, vamos sair comigo hoje, vamos dar um rolê, tá? E eles conheciam também a Sevilha, tá? E um dos amigos levou um anão. Os amigos levou um anão, tá? Fomos jantar e depois saímos, fomos pra... O Denilson começou a pegar no pé desse anão, cara. Pô, Marco, cadê seu amigo o anão? Cadê o anão? Cadê o anão? E o anão aqui embaixo. Cadê o anão? Cadê o anão? Cadê o anão? E ele olhava pra baixo. Você tá aí, Enano, você tá aí. E ficou a noite inteira pegando no pé desse anão. Aí o anão começou a falar pro meu amigo, fala pro Denilson que eu não tô gostando dessas brincadeiras, já deu. E o Denilson não tem freio, né? Denilson, se pega a área, ele continua. Carlito, fala pro Assunção pra falar pro Denilson que eu não tô gostando das brincadeiras dele. E ficou, até que o anão ficou puto da vida desse. Chegou uma hora, o anão tinha uma cabeça desse tamanho. Anão tem cabeça grande, né? Anão tinha uma cabeça desse tamanho assim. E o Denilson começou, cadê o Enano? Cadê o Enano? Pô, Assunção, cadê o anão? Seu amigo. Você tá aí, puta, daqui a pouco eu vou pisar em você. Começou a zoar o anão e zoar. Chegou uma hora que o anão falou assim, Denilson, vem aqui. Denilson, vem. Que foi? Desce aqui, abaixa aqui um pouquinho. Nessa que o Denilson abaixou assim, o anão fez. Pum! Pegou no supercílio o Denilson aqui, não rasgou o supercílio dele. Mas inchou aí, o Denilson ficou. Assunção, cara, Assunção. Dando risada. Assunção, eu tomei a cabeçada do anão, o anão me deu a cabeça. E ele com a mão assim, era muito engraçado. Assunção, cara. Assunção, meu. E o galo assim, Assunção, o anão me deu. Me deu uma cabeçada. Eu falei, você não parou de zoar com o anão a noite toda? Em Saragoça,
a gente ia jogar. Quando a gente jogava todos os jogos, o treinador fazia a gente acordar cedo para dar uma volta no quarteirão para despertar. Enfim, eu nunca gostei disso, mas é a cultura deles e a gente tinha que respeitar. E aí, alguns torcedores, eles saíam de Sevilha e iam para cidades. Né? Muitas vezes, muitos deles sem ingresso. E chegava ali na portaria do hotel, eles ficavam lá e tentava descolar com os dirigentes, com os jogadores, enfim. Aí eu parei, nós estamos dentro do hotel, eu parei para dar autógrafo, tirar umas fotos com umas pessoas que estavam dentro do hotel. E nessa o Denilson saiu na frente. A hora que ele sai na porta, tinha os torcedores do Betis. Pô, Denique, não sei o que e tal. Dá o ingresso pra mim. Pô, estamos precisando de ingresso. O Denilson falou, pô, a gente não tem ingresso. Os meus já dei lá dentro, tal, isso e aquilo. Pô, mas vê se você consegue isso e aquilo, tal, tal. Pô, Denilson, não consigo, porque nós já demos, não tem como eu conseguir e tal. E começaram a falar mais duramente com o Denilson e isso. E chegou um momento que eu tô passando, eu dei o autógrafo aqui, tirei foto e eu tô passando. Eu abro a porta, né? Tô passando e a hora que eu tô passando, eu escuto o cara... lógico que vocês não querem dar, seus negros de merda. Putz, eu olhei assim do lado, assim, falei, como é que é o negócio? Ô, Denilson, o que tá acontecendo aí? Não, mano, os caras tá querendo ingresso, mas eu tô falando pra eles que eu não tenho, que a gente já deu, isso e aquilo. Pô, e chamou a gente de negro de merda. Nossa, eu fui pra cima do cara. Aí, pô, eu não viu nada. Não vi mais nada, as vistas ficaram brancas. Fui pra cima do cara, já dei uns empurrão do cara e tal, isso e aquilo, tal. Aí o Denilson, não, Marco, calma. O Denilson, ele é aquele cara, né? Ele começa uma briga. Ele cisca, mas corre. Bum, já corre, já fica lá atrás. Não, Sussão, não para, Sussão. Aí entraram outros torcedores, vieram os diretores de segurança do clube. O que tá acontecendo, isso aqui. Eu falei, pô, esse babaca aí, pô, chamando a gente de negro de merda, pô, tá de brincadeira, só porque quer ingresso, vai comprar. Pô, se a gente tivesse, se eu tivesse, eu daria com o maior prazer, mas eu não tenho, eu já demo ali dentro do hotel, então não tem que ficar xingando. E aí parou. E a terceira é o dia que a gente jogou contra o Osasuna. Os caras estavam ganhando de 1-0, o Denilson quebrando a bola, mal no jogo, ruim, não dominava uma bola, e todas que dominava era pros caras, e era contra-ataque. E aí, numa certa jogada, o Denilson é expulso e a gente perdendo de 1-0. E aos 89, uma falta na beira da área, eu pego e faço o gol. Uma hora termina o jogo, pum. Isso era no dia 22 ou 23 de dezembro. Já estava tudo comprado, passagem comprada para chegar, ficar o Natal, Ano Novo e ir embora. Ano Novo à noite, no dia 1º à noite ir embora. Porque a temporada é diferente. Diferente. E aí o Denilson quebrou a bola, jogou mal, foi expulso, quase perdemos o jogo e tal. E aí terminou o jogo, eu feliz, fiz o gol, último minuto, empate, né? Antes empatar do que perder. Entramos e tal, o Denilson cabeça baixa e tal, quase chorando, o Denilson é chorão. Ele chora, qualquer coisinha ele chora. Ali é emotivo. Já vi gente emocionada, mas igual o Denilson, nunca. Ali chora por nada. Se matar uma formiga, se ele pisar numa formiga, ele tá chorando, eu pisei na formiga. Aí, Decílio, aí tá lá o Denilson, cabeça baixa e tal, eu falei, e aí, meu, o que foi? Putz... Fui lá falar com o treinador falou que eu não vou embora. Não vai deixar eu ir embora que eu tenho que ficar aqui. Falei, não, pô. Vamos lá falar com... Vai lá, se você faz isso por mim. Falei, bora, você é meu amigo, mano, vambora. Não, mas vai lá. Falei, pô, como vai lá? Peraí, deixa eu tomar um banho. Acabei de jogar. Não, vamos lá agora então, pra ele não esfriar, pra ele não... Falei, mano, deixa eu tomar banho. Nossa, isso aí, pegou na minha mão, vamos lá agora. Igual a criancinha, vamos lá. Falei, tá bom, Denilson, vamos lá. Cheguei lá. Treinador, tudo bem? Tal, tudo bem, Marcos? Pô, parabéns pelo gol, parabéns, tal, isso e aquilo. E... Treinador, pô, vim aqui falar que se é possível. O Denilson veio falar pra mim que o senhor não liberou ele pra ir pro Brasil. Mas eu não tô de acordo nisso, eu como capitão do time, não é porque eu fiz o gol, né? Mas eu sou capitão do time, eu não tô de acordo nisso porque, cara, a gente já comprou a passagem há muito tempo, a gente fica muito tempo sem ver os familiares. E seria bacana deixar, porque... Não, mas ele, certeza que ele... Isso aí que você me falou, certeza que ele tomou o cartão pra não voltar no dia, pra ficar um pouquinho mais, já que ele não vai jogar, pra ficar um pouco... Falei, não tem nada disso, a gente não pensa nisso, a gente pensa no jogo. Isso aconteceu, mas eu acho que não é justo deixar ele aqui. Não, ele vai ficar, ele não vai pro Brasil, você vai, ele não vai. Até o ponto de eu chegar e falar pra ele assim, então tá, treinador, se ele não vai, eu também não vou. Então... Tá tudo comprado, tudo bonitinho, as passagens, então eu não vou ficar aqui então.
E você vai ficar com 2 jogadores meio que putos, né? Porque você não deixou a gente embora. Os espanhóis são daqui, eles pegam aqui um aviãozinho, uma hora tá na sua cidade, mesmo que não seja aqui de Sevilha, mas uma hora tá na sua cidade, tá com seus familiares e a gente vai ficar aqui de boa e tal, não sei o quê. E fala. Final das contas, tá bom, vocês podem ir. Denilson, mas fique sabendo que você tá indo pro Brasil por causa da Assunção. Se não fosse a Assunção, você não iria. Ai, tá bom, treinador, obrigado. Saiu, chegou lá, Denilson é vagabundo, né? Chegou lá e tava dando pulo de alegria, dando risada. Tava chorando nada, tava zoando. Não tinha nada de chorar. Pô, não tinha lágrima nenhuma. Então, mas o Denilson é um cara, Decilio, é um cara muito meu parceiro, um cara que já passamos por poucas e boas. Quando meu pai faleceu, eu estava aqui no Brasil, quando eu quebrei o tornozelo, eu vim fazer o tratamento aqui no Brasil. Minha filha tinha acabado de nascer na Espanha, a família dele foi fundamental para que eu pudesse estar aqui resolvendo todos esses negócios do meu pai, do falecimento. E ele estava com a família dele ficou lá com a minha ex-esposa quando a minha filha nasceu, menos de 30 dias. A família dele que deu e ele deu esse suporte para que eu pudesse ficar tranquilo. Então é um cara que eu tenho um carinho, uma admiração, um respeito, uma gratidão muito grande, porque foi um cara que me ajudou muito na minha chegada no Betis. Eu conheço o Denilson desde quando a gente tinha 17, 18 anos, desde a base, ele na base do São Paulo e na base do Rio Branco. Depois eu fui pro Santos, ele começou a jogar no time profissional do São Paulo, então conheço, depois fomos para a seleção juntos. Então eu conheço ele desde desse tempo. Então são longos anos aí que a gente tem uma amizade verdadeira, de verdade, uma amizade boa, bacana, uma amizade de... Muitos irmãos não têm essa amizade que eu e o Denilson tem. Então é uma questão de amor e carinho, admiração, gratidão. É isso que eu sinto por esse Jão que é o Denilson. É o jeito de você se chamar. Legal. Você citou uma questão aí, a questão do preconceito, do racismo naquele dia. Teve muito preconceito? Vocês enfrentaram muito lá fora? Na época, Decilio, eu enfrentei em alguns jogos na Itália. Na Espanha, não. Mas na Itália, muitas vezes eu, Aldair, Cafu, que eram os pretinhos do time, a gente enfrentou bastante em alguns jogos, mas naquela época não se falava tanto como se fala hoje, né? Não tinha essa importância toda que a gente dá hoje, né? Naquela época o que a gente fazia? A gente ganhava um jogo, acenava para a torcida e ia embora e tá tudo certo. Então não tínhamos ou não se tem tanta força como tem hoje para falar do racismo. Então a gente jogava, entrava pelo ouvido, saía pelo outro, jogava e ia embora e tudo certo. Mas magoava de alguma maneira? Decida, para falar a verdade, não. Não, porque era naquele momento, era no calor do jogo, a gente jogava, a gente realmente nos divertíamos e magoar não magoava não, porque a gente não dava importância. Como é que você vê hoje essa questão do Vinícius Júnior aí, por exemplo? Ele parece que a torcida pega no pé, sobretudo lá do Atlético, né? Exato. É um jovem muito forte, né, psicologicamente, mentalmente. É um moleque que, por mais que ele sofre, e a gente vê o quanto ele sofre das barbaridades que a torcida do Atlético de Madrid e do Valência fazem contra ele, e mesmo assim ele faz isso aí. Ele luta, ele tem essa luta, ele tem essa luta pela causa, mas ele sabe separar os momentos que ele tem. Tipo, no momento do jogo, tá bom, por mais que estão fazendo isso, eu vou te identificar, mas eu vou jogar. Eu vou fazer o meu trabalho, você está me xingando, eu estou notando que você está me xingando, eu estou notando as coisas que você está fazendo. Eu sei quem está me xingando, mas aqui dentro de campo eu vou fazer como se nada tivesse acontecendo. Então eu jogo. Mas é um moleque de 20 e poucos anos que é muito forte mentalmente hoje ele é o símbolo do racismo. Hoje é o símbolo da luta contra o racismo. Né? E já demonstrou isso na Espanha, já demonstrou isso para o mundo, que ele é o símbolo da luta contra o racismo hoje, e essa luta, essa causa é nossa, é do povo preto, é do povo negro, da luta contra esses racistas, né? Que isso, no mundo que a gente vive hoje, não deveria estar existindo, e as punições ainda são muito brandas.
Teria que ter punições muito mais severas, porque talvez, assim, o racista ele não ia desaparecer, mas ele ia deixar de fazer o que ele faz, para que as pessoas vejam. Ele ia deixar de fazer isso sabendo que tem uma televisão que está gravando, sabendo que tem pessoas, tem celulares que estão gravando os atos dele. Eu acho que de repente tivesse punições mais severas, que já teve na Espanha, né? Teve torcedores que pegaram aí 8 meses de prisão, e é isso que tem que ter, porque eu não sou obrigado a estar passando na rua ou estar jogando e a pessoa está me ofendendo. Não sou obrigado. Eu acho que na nossa vida, além de, ok, você pode não gostar da minha cor, você pode não gostar da minha pessoa, você pode não gostar do que eu faço, mas você tem que respeitar do mesmo jeito que eu te respeito, né? Eu acho que na nossa vida a gente tem que ter respeito. E esses racistas, eles não têm respeito. Pelo negro, eles não têm respeito por nada. Então, acho que tem que ter, sim, punições severas, e só assim, como eu falei, o racista ele não vai deixar de existir. Ele vai estar ali, mas ele vai ser racista para ele. Ele não vai ser racista mostrando e demonstrando para o outro, externando isso. Ele vai ser racista na casa dele. Vai estar me olhando na televisão, ele vai estar olhando na rua e vai estar falando pro familiar, pro parente, pro amigo, entre eles. Ele não vai vir falar diretamente para mim, entende? Então, eu acho que sim, Vinícius Júnior está de parabéns por tudo que ele representa pro povo negro, povo preto. E você acha que isso pode atrapalhá-lo de alguma maneira na luta pelo título de melhor do mundo? Eu acho que não. Eu acho que se atrapalhar, os caras que estão lá são racistas também. Os caras que estão lá, eles não lutam, eles não se importam pela causa, né? Porque ele tem que ver o que o Vinícius Júnior faz dentro de campo, claro. Não fora de campo. Fora de campo ele tem uma luta, ele tem uma batalha que é contra os racistas. E ele é forte, e isso deveria ser um algo a mais para ele ganhar a bola de ouro, e não tirar. Não que isso seja uma coisa negativa para ele. Eu acho que isso deveria ser uma coisa muito positiva da parte de quem vai julgá-lo, da parte de quem vai indicá-lo ao prêmio melhor do mundo. Eu acho que isso deveria ser uma coisa positiva e não negativa. Claro, perfeitamente. Sobre as suas bolas paradas, tem um lance legal do Casillas, que foi o símbolo da Espanha, né? O goleiro muito bom. E em 93 ele deu uma declaração dizendo: olha, não conhecia esse cara não, tem que tomar muito cuidado. E eu estou vendo vídeos aqui do Marcos Assunção batendo falta. Eu acho que o melhor remédio é ter sorte contra ele. Como é que você vê isso, uma declaração de um goleiro desse tamanho, cara? Cecílio, e essa declaração dele, cara, foi em 2003, né? 2003. 2003. Essa declaração dele é uma declaração de um dos melhores goleiros da história do futebol. É uma declaração onde vieram me falar dessa declaração, eu não vi. Marcos, você viu que o Casillas falou de você? Eu falei, não, o que viu? Não, ele falou que ele, quando joga contra você, ele tem que ter sorte. E é um cara que eu nunca fiz gol nele. Eu nunca fiz gol no Casillas. Então ele teve sorte. Teve sorte. Teve sorte de não ter nenhuma falta. Ou teve. Eu lembro uma única falta que teve. Nós jogamos Real Betis e Real Madrid em Cartagena, um torneio de verão, onde nós ganhamos o jogo, só que teve uma falta onde eu bati no canto dele e eu achava que ele ia sair para tentar adivinhar onde eu ia bater por cima da barreira, e eu bati no canto dele, ele ficou parado e ele fez uma defesaça de mão trocada. Então, ou seja, o Casillas é um cara que eu sempre enfrentei, é um cara de uma humildade muito grande. Eu me lembro como se fosse hoje. Jogamos Real Madrid, Betis e Real Madrid, em Sevilha, e terminou o jogo, eu tava indo pro vestiário. Pra você ver a humildade do cara, eu tava indo pro vestiário, tipo, né? Eu nunca gostava de trocar camisa, porque eu dava a camisa pros meus amigos. Meus amigos, Marcos, eu quero sua camisa. Então eu não trocava a camisa porque eu tinha que guardar para dar a minha camisa pros meus amigos. E aí, o Casillas, eu sinto assim, bater nas minhas costas, Marco, vamos cambiar a camiseta. O Casillas saiu lá do gol, veio correndo perto do meu vestiário e pediu para eu trocar a camisa com ele. Então, ou seja, isso aí é um ato de humildade, né? O cara tá no Real Madrid, eu tô num time mediano que é o Betis.
e o cara sai lá do gol dele e vim pedir pra gente trocar a camisa. Então, inclusive, eu tenho a camisa dele até hoje. Tenho lá guardada com muito carinho de grandes caras que eu joguei contra. E é isso que a gente vai levar pra vida. São recordações, são coisas boas que a gente fez no nosso trabalho, não só dentro de campo como fora também, as amizades que a gente faz. E, acima de tudo, temos que ser pessoas do bem, pessoas boas, né? E ano passado a gente foi lá para Sevilha de novo, ele estava num jogo amistoso na despedida do Joaquim, ele estava, e tirei foto com ele também, e falei da camiseta que a gente trocou desse episódio, e ele lembrou perfeitamente desse episódio, que ele veio e pediu para que eu trocasse a camisa com ele. Normalmente um time mediano pequeno é o contrário, né? Você vai nos caras do time grande para, vamos trocar a camisa? Né? No caso dele foi ele que veio. Então, a humildade, você pode ser bom, você pode ser um cara fora de série, mas se você tem humildade, você tem mais chance de ser mais vencedor do que você já é. Legal. Dos caras grandes aí, quais as camisas que você ainda tem, além de Cacilhas? Tem camisa do Real Madrid do Roberto Carlos, tem camisa do Real Madrid do Ronaldo, tem camisa do Barcelona do Ronaldinho, tem camisa do Mauro Silva, tem camisa do Amoroso, tenho camisa, do Rivaldo, tenho camisa do Cafu, tenho camisa do Serginho, lateral esquerdo de São Paulo. Sim. Então, ou seja, camisa de grandes caras que fizeram grandes coisas no futebol. Qual foi o goleiro mais difícil de fazer gol de falta? Casilhas, que eu nunca fiz. Além do Cacilhas, teve... Acho que dos grandes goleiros, dos grandes nomes do futebol da minha época, quando eu jogava, eu não fiz gol no Cássio também de falta. Não fez do Cássio? No Corinthians eu não fiz gol. Então, como é que você viu a saída do Cássio do Corinthians, daquele jeito que saiu, hein? A gente estava conversando sobre a minha saída ali. E daqui a pouco nós vamos falar disso. Então, Decílio, são situações onde o Cássio, ele vinha já de uma fase ruim, mas quando você está numa fase ruim e o teu time tá bom, dá para segurar. O problema é que o time já vinha numa fase ruim há muito tempo. E o goleiro, você não pode falhar. Você pode falhar um atacante, você pode falhar um meio-campo, você pode falhar um zagueiro. Mas o goleiro você não pode falhar. Se o goleiro falha, é gol. Por que o atacante? Porque se o atacante falha aqui, ele tem que passar pelo meio-campo e pelo zagueiro e pelo goleiro. O meio-campo, se ele falhar, ele tem que passar pela defesa e pelo goleiro. Se o defesa falhar, ele ainda tem que passar pelo goleiro. E o goleiro quando falha? É a última chance. E o Cássio, ele cometeu alguns erros onde a sua equipe não conseguiu ajudá-lo. A sua equipe não fazia as coisas para ajudá-lo. E isso foi... dentro do Cássio, eu vi algumas reportagens dele, ele falando que ele estava indo para psicólogo, ele estava buscando ajuda porque mentalmente ele estava esgotado. Mentalmente ele já não aguentava mais tanta crítica, a fase do time que não ganhava, que não jogava bem e a responsabilidade que ele tinha dentro do time quando o time não ganhava. Então, acho que quando tem uma situação como essa, onde você não vê uma luz lá no final do túnel para que isso possa melhorar, por mais que você seja ídolo, igual ele é, porque ele é ídolo do Corinthians, ele não era, ele vai continuar sendo, ele vai ser sempre um ídolo do Corinthians. Então ele tem que buscar um novo lugar para ser feliz, porque no Corinthians ele já não era mais feliz, sabe? Aquele negócio de tipo, você acordar e não tem mais aquele amor de ir para onde você trabalha, tipo, nossa, eu tenho que ir para lá. E o Cássio, pelo que a gente via, ele estava desse jeito. Sabe, acordar de manhã, quando você não tem o prazer de acordar de manhã e ir pro seu trabalho, onde você fez a tua vida toda, e você não tem esse amor de ir pro seu trabalho e ter que ser um sofrimento ir pro seu trabalho, é melhor você buscar uma outra emissora, é melhor você buscar um outro clube, é melhor você buscar uma outra empresa para você trabalhar, porque se você não faz as coisas com amor, carinho e se dedica, não é o lugar para você estar ali. Você tem que estar num lugar onde você vai se sentir bem. Num primeiro momento vai ser difícil, porque foram muitos anos defendendo uma camiseta, fazendo o mesmo caminho todos os dias, concentrações, os amigos, os profissionais,
mas você tem que buscar um lugar para você continuar sendo feliz e fazendo e realizando o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, o Corinthians poderia ter feito uma coisa melhor pro Cássio? O Cássio? Poderia. O Cássio poderia ter saído de um jeito melhor? Poderia. Mas foi o jeito que ele preferiu sair. Não, eu quero ir e ponto. Não quero mais ficar, não é um lugar onde eu me sinto bem e vai ser melhor para mim e para vocês, Corinthians, que eu saia. Porque nesse momento eu não estou ajudando em absolutamente nada. Pelo contrário, estou prejudicando. E se eu estou prejudicando, é melhor sair. Então foi isso que aconteceu com o Cássio. Boa. E sobre o Dudu no Palmeiras, aí aquele quase ida para o Cruzeiro, depois não foi. E aí a Leila vem, a presidente, e diz que o ciclo dele já acabou. É complicado, né, Decílio? Quando você vê uma presidente e fala um negócio desse. Porque a gente viu toda a negociação, foi uma negociação muito rápida e por baixo dos panos. Ninguém sabia, né? E do nada explodiu. Mas o Dudu eu falo, e já falei várias vezes, que a partir do momento que você tem o aval da presidente, você tem o aval do treinador principalmente, é que o seu ciclo realmente acabou, né? A partir do momento que eu tô aqui numa empresa, o presidente fala assim, ó, você pode ir, o seu chefe fala, você pode ir, é porque ambiente nenhum você tem. E ultimamente a gente viu algumas imagens do Dudu, onde ele tá triste, né? As pessoas, os jogadores fazendo o treinamento e ele sentado lá no canto dele sozinho, né? Então isso aí é muito ruim pro jogador. E principalmente o Dudu, que vem de uma lesão muito grave, de 10 meses sem jogar, né? Nessa hora é hora das pessoas abraçá-lo, as pessoas estarem com ele. E não tipo, como em algumas outras vezes aconteceu, de tipo, Dudu, você não vai sair, a gente quer você aqui, é aqui o seu lugar, é aqui que você vai ser feliz, é aqui que você é feliz. Então é aqui que você tem que ficar. E não aconteceu isso da parte da presidente, não aconteceu isso da parte do treinador. E quando não acontece isso, é porque você já não é mais imprescindível. Você já não é tão importante como você foi um dia, né? A partir do momento que eles te liberam para você negociar com outro time, você já não é tão importante quanto você era. O que você faria se fosse ele? Eu iria embora. No seu devido momento, né? Porque se eu não tenho a vontade da presidente de eu ficar, a vontade do treinador de eu ficar, por mais que a torcida goste, eu sou grato na torcida, pelo que a torcida faz. Eu sei que a torcida gosta do Dudu, mas a torcida, por mais que ela tenha um peso muito grande, mas ela não convive comigo todos os dias no clube. Ela não convive naquele ambiente que eu convivo todos os dias, né? Então eu acho que eu naquele caso, tudo apalavrado, Palmeiras quer que eu saia, presidente quer que eu saia, treinador quer que eu saia e o Cruzeiro quer que eu vá jogar lá, eu iria de boa. E a responsabilidade de eu estar saindo não seria minha. Depois eu iria informar o que aconteceu realmente, eu saí por isso, isso, isso e isso. A partir do momento que eu estou num lugar onde a pessoa não me quer, onde o clube não me quer, eu vou para um lugar onde as pessoas me queiram. Eu quero estar onde as pessoas queiram que eu esteja. Agora o Cruzeiro parece que não quer mais. Pode ser que entre uma moeda de troca, uma troca com o Gabigol. Flamengo. O que você acha de Gabigol aqui e Dudu lá? É complicado, é bem complicado, porque se o Palmeiras não... O Dudu não foi pro Cruzeiro, eu acho que ele não deveria ir pro Flamengo. Eu acho que o Palmeiras seria muito mais forte com os dois. Eu acho que a gente fala muito de elenco, né? E clubes grandes, tem que ter sempre um elenco, não tem que ter um time. A gente comentou, daqui a pouco você falou que vamos chegar no Palmeiras da minha época, a gente comentou de ter um time. Mas a partir do momento que você se machuca 2 jogadores, tem o terceiro que está com cartão fora por causa de cartão, aí você já perde. Aí 8 correm por 2, 7 não correm por 3. Então é bem difícil. A partir do momento que sai um jogador importante e entra um jogador de uma qualidade técnica não tão boa quanto o que saiu, é muito difícil. Então eu prefiro ter 2 grandes jogadores, ter um elenco onde tem 11 jogando e eu tenho ali caras do mesmo nível,
onde se esse cansar ou se esse tomar cartão amarelo e tal, não tá jogando, eu poder colocar esses, eu prefiro. O Dudu, então, se fosse você, não iria para o Flamengo. Não iria, continuaria, já que ele permaneceu depois de tudo isso, a torcida o abraçou, a torcida gosta do Dudu. Eu vi na volta do Dudu, depois desse episódio, a torcida clamando e chamando o nome do Dudu. O Dudu tá em casa. Vai sofrer um pouquinho? Vai sofrer um pouquinho por todo esse episódio, mas Dudu é muito bom jogador. A partir do momento que ele entra, ele vai fazer gols, ele vai jogar bem, ele vai ajudar o Palmeiras a voltar a continuar ganhando títulos importantes. Vai passar. Vai passar, isso passa. E o Gabigol aqui? É um cara que sabe fazer gol. É um cara que o Palmeiras tem um elenco que muitas vezes joga para o atacante fazer gol. Então é um cara que vem e vai ajudar muito o Palmeiras. É um cara que está sem ambiente também no Flamengo. Então, ou seja, é um cara que tem que respirar novos aires. Já, diferentemente do Dudu, o Gabigol criou-se muitas polêmicas no Flamengo. Teve muitos problemas no Flamengo, com a torcida do Flamengo. O Gabigol, assim como o Dudu, ele é ídolo de uma grande nação, né? Mas só que o Dudu não criou nenhum tipo de polêmica nesses anos todos que esteve no Palmeiras, diferente do Gabigol. Mas, é aquilo que eu falei, o futebol é isso, Decílio. A partir do momento que você entra em campo, começa a fazer gol, começa a jogar bem, começam a vir as vitórias e vem os títulos, tudo isso se apaga e acabou. Não tenho a dúvida. Eu só tenho a dúvida do Gabigol com o Abel. Exatamente, são temperamentos praticamente... Gênios fortes, de egos lá em cima, né? E onde o Abel gosta de ter tudo na mão e ser o cara que comanda tudo, é o cara, você vai jogar quando eu quiser, não é quando você quiser, né? E o Gabigol vai ter que vir e entrar na linha do Abel. O Abel quer que você jogue assim, ou você vai jogar assado. Então, pode sim ter esse ego ferido e ter problemas. A gente está entrando na parte final, queria falar da sua passagem pelo Palmeiras. Você veio do exterior, teve dificuldade para se encaixar e vem para o Grêmio Barueri e aí vira um dos tops do campeonato, um dos melhores volantes do campeonato e vem o Palmeiras na tua vida. E o Palmeiras estava também numa pressão muito grande, numa outra época, não é a época de hoje, muitos títulos. Como é que foi essa passagem, esse título da Copa do Brasil e esse rebaixamento 6 meses depois e de repente o Marcos Assunção não fica no Palmeiras? A gente imaginava que você pudesse ficar para a próxima temporada na Série B. Decílio, como eu te falei no começo da temporada, eu sou um cara muito determinado, sou um cara que eu gosto de desafios. E quando eu voltei do exterior, 10 anos fora, eu bati na porta de quase todos os times do Campeonato Brasileiro e as portas sempre estiveram fechadas. Mesmo no Palmeiras, conversamos com o Palmeiras na época e não rolou, não deu. E alguns dirigentes falavam que eles não sabiam se eu aguentaria jogar o futebol brasileiro. Tipo, a gente não sabe como você tá, a gente não sabe se você consegue jogar o futebol brasileiro. Eu dava risada dos caras. Eu dava risada porque eu falava, gente, como assim não consegue jogar o futebol brasileiro? Gente, passei 10 anos fora, né? Se você pegar o histórico aí, são poucos os jogadores que passam 10 anos fora. Né? São muito, não é que são poucos, são muito poucos os jogadores que ficam 10 anos fora dessa imensidão de jogadores que a gente tem. E com sucesso. E com sucesso, jogando, né? Que eu fui lá, e jogando e ganhando títulos. Né? E então, muitos não me quiseram. E aí o Elizinho conhecia o presidente do Barueri, que era o Marquinhos, eram amigos, e falou pro Marquinhos, putz, a Assunção tá de volta, tal, tá difícil de arrumar um time. Pode deixar ele treinar aí? Deixa ele treinar aí, se vocês gostarem, né? Vocês escrevem ele pro campeonato. Tipo, dá pro Marcos fazer um teste aí. 31 anos. 31 para 32. Dá pro Marcos fazer um teste aí? O Marquinhos falou, claro, traz ele aí. Aí eu comecei a treinar.
depois de algumas semanas, pô, legal, vamos ficar com o Marco, vamos assinar ele pro Campeonato Brasileiro. Só que o Barueri acho que tinha uma briga com a CBF, alguma coisa assim, porque teve jogadores... O Elizinho sempre foi um cara muito correto, muito organizado. Então, todos os times que eu saí, ou todos os times que eu cheguei, ele tinha uma pasta com toda a documentação necessária para ser inscrito no campeonato. Então, ou seja, o clube não fazia absolutamente nada, não precisava nada. Tá aqui, ó, tá aqui a pasta para vocês levarem na CBF, tá tudo bonitinho, Decílio, tudo. Inclusive, alguns times que eu fui, os dirigentes falaram, nossa, meu, você é o único jogador que tem um empresário organizado que traz tudo mastigado pra gente. Porque o resto que vinha, a gente tinha que correr atrás de tudo isso, enfim. Então, teve jogadores que chegaram depois do Marcos Assunção, em maio, eu cheguei em maio, chegaram depois e jogaram o Campeonato Brasileiro, só que eu não consegui jogar, porque minha ficha, eu nunca saía no bid, sempre dava problema. Então, esse ano de 2009, quando eu voltei, eu não joguei. Eu fiquei de maio até dezembro, de segunda a sábado, eu treinava com a equipe do Barueri, e no sábado à tarde eu jogava com meus amigos, que a gente tem um time lá em Caieiras. Era o jeito de manter a forma. Eu treinava de segunda a sábado de manhã com o Barueri e sábado à tarde eu jogava com meus amigos. 2010, Barueri, eles brigam com a prefeitura, porque é a prefeitura que bancava, sai de Barueri para Presidente Prudente. E aí entra o Elizinho de novo. Falei, não, ele tá doido? Eu fiquei 10 anos fora. Barueri e Caieiras aqui são 25 minutos. Tá ótimo pra mim? Não, eu não vou pra lá, não. Ah, é? Você não vai pra lá? Você ficou esse tempo todo treinando, se preparando. Os caras te viram. Pra mostrar pra aquelas pessoas que a gente bateu na porta que eles estavam errados. Pra mostrar pra eles e fazer eles engolirem aquilo que ele falou de você, que você não conseguiria jogar o campeonato, o futebol brasileiro. Você se preparou todos esses meses para não jogar, para não ir. Agora que tem a chance de disputar o Campeonato Paulista e mostrar para essas pessoas, você não vai? Entrou na sua mente. Entrou na minha mente. Falei, você tem razão, eu vou. E aí fomos para Presidente Prudente, não tinha nem campo para treinar. Treinávamos nos campos das empresas lá, e que a gente treinava e muitas vezes chegava lá para treinar, tinha umas vacas, uns bois no coisa, e tinha que tirar os bois pra gente treinar, enfim. Moramos 40 dias no hotel fazenda, porque a cidade não comportava tanto. Como é que você vai arrumar 40 e poucos apartamentos? Assim, tão rápido. Moramos, né? E treinamos. E, Decílio, joguei. Fui eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista, melhor volante do Campeonato Paulista pelo Grêmio Prudente. Chegamos na semifinal do Campeonato Paulista. E aí veio o Palmeiras, onde tinha o Marcos Assunção de graça. Foi lá o Palmeiras e falou, Marcos, a gente quer te contratar. Ah, mas agora eu sou do Barueri, eu tenho contrato. E teve que pagar um dinheiro pro Barueri para que eu pudesse vir pro Palmeiras depois do Campeonato Paulista. Caramba, essas coisas que acontecem, né? É o futebol. E o Palmeiras vivia também uma outra época. Você imaginava esse Palmeiras, no mesmo ano, viver os dois sentimentos? Um título que não conquistava há muito tempo e o rebaixamento 6 meses antes. A gente não imaginava, mas é como eu falei, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, onde cada jogo é um clássico, cada jogo você tem que estar ligado, focado. E a gente vê hoje, nos dias de hoje, os grandes times aí, né? Vasco, Corinthians, Fluminense, Grêmio, 4 times lutando pelo rebaixamento, lutando para não cair. Corinthians tá nessa também. Então, ou seja, é um campeonato muito difícil, que a partir do momento que você não tem uma cabeça boa, você não tem jogadores de qualidade, se você não tem uma boa gestão, isso acontece. E o que aconteceu com a gente foi isso, a gente jogou bem uma Copa do Brasil, com jogadores já machucados, eu machucado, Valdívia machucado, Thiago Helena machucado, Maurício Ramos, Barcos machucado. Então, alguns jogadores importantes daquela época, daquele time, a gente jogou e nos esforçamos e demos tudo que tinha que dar na Copa do Brasil para vencer a Copa do Brasil, para ter esse tempo do Campeonato Brasileiro e a gente se recuperar. E como não tinha peça de reposição, porque naquela época a gente tinha um time, não um elenco, não tinha peça de reposição, o começo do Campeonato Brasileiro do Palmeiras foi muito ruim. E aí quando a gente pensou em recuperar, já não dava mais tempo e foi onde caiu. Então, ou seja, é o que eu falo, a partir do momento que você não tem uma gestão boa, a partir do momento que você não faz as coisas direito no Campeonato Brasileiro, as coisas vão mal. E depois,
para recuperar, é muito difícil. E muitas vezes não te dá tempo de recuperar. E acontece o que aconteceu. O Corinthians corre risco nisso? Muito, muito grande. O Corinthians corre um risco muito grande. Por quê? Porque o Corinthians não tem hoje uma gestão boa. As gestões passadas fizeram muitas, desculpa a palavra, cagadas. E o que está agora não está sabendo administrar como deveria, ou não está tendo tempo, não está tendo dinheiro, não está tendo patrocínio, e tudo que ele faz está dando errado. Então, se você não tem uma gestão boa, acontece o que aconteceu com o Palmeiras, acontece o que já aconteceu com o Corinthians, né? Então, ou seja, acontece o que aconteceu com o Santos recentemente. Então, se você não tem gestão legal, se você não tem profissionais à altura do teu time, que possa fazer com que o teu time saia dessa situação, e a gente não vê muitas coisas boas para que o Corinthians saia dessa situação, pode ter certeza que vai acontecer de novo. Vai acontecer de cair. Vai acontecer de cair porque a gestão não está sendo boa. As gestões anteriores não foram boas. E essa gestão não está sabendo fazer com que o Corinthians mude. E para mudar, muitas vezes o que acontece fora de campo afeta dentro de campo. E se afeta dentro de campo e você não tem jogadores que realmente assumam a responsabilidade, jogadores que falam, gente, vamos jogar porque senão a gente vai cair, não acontece. Vai cair. E o Corinthians tem grandes possibilidades de cair. Ramon Dias acaba de ser anunciado, é o cara? O Ramon Dias, ele livrou o Vasco de um rebaixamento, mas logo em seguida estava fazendo uma campanha muito ruim, né? Hoje o Corinthians é uma equipe de massa, uma equipe de uma torcida apaixonada, não que a do Vasco não seja, mas a torcida do Corinthians é muito maior que a do Vasco, né? Uma torcida muito mais apaixonada que a do Vasco. Então, espero que ele possa, sim, fazer um bom trabalho, porque senão a torcida do Corinthians vai continuar pegando no pé não só dos jogadores, mas como dele também que está chegando, e temos que ver se ele aguenta essa pressão. Para terminar, a seleção brasileira, você poderia ter ido mais longe, né? Muito mais longe. Na verdade, eu me aposentei da seleção brasileira com 24 anos. Por quê? Cílio, eu falo o seguinte, cara, hoje nem tanto, tá? Mas antigamente tinha muitas opiniões externas que faziam com que você se prejudicasse um pouco na seleção brasileira. Eu tive um jogo Brasil e Chile, no Chile, onde nós perdemos de 3-0. O time todo foi mal, jogou mal, mas naquela época também o Chile tinha Zamorano, tinha Marcelo Salas, tinha uma grande seleção, e você perder fora por Chile era comum, porque o Chile tinha uma grande seleção. E a gente perdeu de 3-0, e nesse jogo eu fui substituído. Teve uma jogada onde eu não fui expulso, tomei um cartão amarelo, dei uma entrada mais dura num jogador, mas não maldade, zero maldade, cheguei atrasado mesmo na jogada, e fui substituído pelo treinador no término do primeiro tempo. E teve algumas opiniões de alguns narradores, comentaristas, e fizeram com que, de repente, essas opiniões, ou essa opinião do Galvão Bueno, que naquela época tinha muita força na CBF, tinha muita força na seleção brasileira. E não aconteceu só comigo, aconteceu com outros jogadores também. Teve outros jogadores que ele fez a mesma coisa e tipo, comentários maldosos fizeram com que eu não voltasse à seleção. E dele, eu falo abertamente, já falei, não é a primeira vez que eu falo. Galvão Bueno foi o que me tirou da seleção. Porque Você chegou a falar com ele? Não falei depois disso. Mas não carrego mágoa, Decílio. De verdade. Zero mágoa. Acho que a mágoa faz mal pra gente, se a gente ficar com isso no coração, sabe? Se um dia eu o encontrar, assim, em um lugar e de repente surgir esse assunto, de boa, sem nenhum tipo de problema. Eu sou um cara que eu não guardo rancor, eu sou um cara de boa e tá tudo certo. Acho que, voltando pra terminar de verdade, voltando lá atrás, 11 anos de idade, morando num barraco de madeira, meus pais trabalhando pra caramba, e pegar toda a minha trajetória de onde eu cheguei. Faltou uma Copa do Mundo? Faltou uma Copa do Mundo, eu disputar uma Copa do Mundo. Era o que eu queria? Era. Mas de todos esses sonhos que eu tive, todas essas metas que eu tive, olha o tanto de meta, o tanto de sonho que eu realizei, e não realizei só um, sabe? E os outros? Eu não posso achar que os outros não valeram nada, porque os outros valeram muito.
Se hoje eu tenho uma boa vida, minha filha estuda nos Estados Unidos, na melhor faculdade do mundo de música, Berkeley, é porque a minha vida, na minha vida profissional, como atleta profissional, me deu essa possibilidade. Se minha mãe mora no mesmo lugar, na mesma casa hoje, mas muito melhor, muito mais confortável, é porque o futebol me deu isso. Os meus sonhos realizados fizeram que me desse isso. Então não é uma Copa do Mundo que eu vou ficar choramingando, não fui, não voltei mais para a seleção, porque isso... Todas essas outras coisas, os meus outros sonhos foram realizados e eu dou muito valor em todas as minhas conquistas, tudo que eu consegui na minha vida como atleta profissional. E dedico essa entrevista com você, do teu podcast, que a minha mãe e ao meu pai, por tudo que fizeram por mim, pelos meus irmãos, por tudo que eles nos deram, amor, carinho, caráter. E dedico a eles dois, meu pai lá em cima. Eu acho que ele tem orgulho do filho que ele teve, do filho que ele tem, de tudo que eu aprendi com ele, porque foi um cara muito importante na minha vida. Meu irmão, obrigado. Foi um prazerzão te receber aqui. Eu que agradeço. E é legal te ver emocionado aí, porque é o coração falando, né? Exato. E tudo que eu faço e falo vem do coração. Eu sou um cara muito autêntico, verdadeiro, acima de tudo. Sabe? Se eu falar uma coisa pra você, é aquilo. Eu sou igual meu pai, eu não sou um cara de duas palavras. Para mim, uma palavra ou meia palavra basta para a gente saber quem é de verdade e quem é de mentira. Obrigado, querido. Um abraço, obrigado. Vai com Deus. É nóis. Legal. Assim encerramos o nosso podcast, o Podsilo, com o nosso querido Marcos Assunção. Até a próxima, pessoal. E obrigado, Assunção. Tamo junto, Cecílio. Valeu. Valeu.